Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, depois de Pentecostes, a igreja celebra uma maravilhosa solenidade, a solenidade da Santíssima Trindade, essa comunidade de amor. E eu gostaria de começar a reflexão sobre os textos que a liturgia da igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. Eu queria começar com a oração chamada oração coleta da missa da Santíssima Trindade, porque ela traz para nós já, vamos dizer assim, que um colírio para abrir nossos olhos para contemplar aquilo que a liturgia deste domingo vem nos apresentar. Oremos. Diz assim a oração: Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, essa oração já dá para nós um entendimento maravilhoso. Ela vem dizer, ou melhor, a gente pede por meio dela, a gente coloca diante de Deus todas as nossas necessidades, mas a oração, o conteúdo da oração diz o seguinte, que o Pai enviou a palavra, enviou Jesus, o Verbo eterno, o Logos de Deus. E também nos enviou o Espírito santificador. E aí nós pedimos por meio dela que adoremos a Trindade na sua unidade onipotente, na sua poderosa unidade. É o que traz a liturgia deste domingo. Uma comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma só natureza, uma só substância, um só Deus, uma só divindade, uma só deidade, que consiste, que subsiste, podemos assim dizer. Eu estou usando termos aqui que pode até ser inadequado para falar da Trindade, porque quando falamos da Trindade, nós falamos da eternidade. Então o Pai, quando gera o Filho, ele o gera na eternidade, por isso não existe um antes da geração e um depois, como é o caso de uma mãe no tempo, A mãe gera o filho, mas antes dela gerar, ela concebeu, e antes dela conceber, ela não tinha nada, mas na eternidade já é distinto, é eterno, não tem um antes e um depois. Então o Pai eternamente gera o Filho, e o Filho é gerado eternamente. E o amor que procede eternamente do Pai e do Filho é o Espírito Santo, é uma pessoa também. Então não existe antes e depois para que alguém possa pensar, então o Pai é o primeiro a existir, depois o Filho passou a existir porque o Pai o gerou, e depois o Espírito Santo passou a existir porque o Pai e o Filho ao se amarem, e quando começaram a se amar, daí surgiu o amor, surgiu o Espírito. Não. Esse pensamento de um antes e um depois é gnóstico. O gnosticismo é quem falava de um protopai ou o Pai de todos, e esse Pai de todos fazia emanar dele, e aqui falando no contexto gnóstico mesmo, outros eões, outros, podemos dizer, deuses. E o Pai de todos gera o Filho, o primeiro eon, depois vai gerando os eões, e aí a gente sabe que o gnosticismo fala de um mundo espiritual pré-loma, onde contém 30 eões, e o Pai de todos é o eon, é o Deus desconhecido. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de eternidade, estamos falando de unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só divindade em 3 pessoas distintas, Então, nós podemos ver isso muito claramente nas leituras deste domingo. Por exemplo, primeira leitura, Êxodo 34, versículos do 4 ao 6, depois versículo 8 e 9, vai dizer assim: Moisés levantou-se quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado.
levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrando por terra, disse: Senhor, se é verdade que eu gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Então nós podemos ver que aqui Deus Pai se manifesta de uma forma tremenda para Moisés, mostrando aqui o Pai, revelando o Pai. E o Pai se manifesta numa nuvem. Essa nuvem, nós sabemos que em toda a história bíblica, em todo o conteúdo bíblico, essa nuvem é o Espírito Santo. Mas veja o que São Paulo revela extraordinariamente sobre a Trindade na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, finalzinho da carta, falando sobre as saudações e como devemos nos saudar, como devemos nos cumprimentar. E depois ele derrama sobre os coríntios uma espécie de bênção. Veja o que ele vai dizer: Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. E o Deus do amor, veja, e o Deus do amor e da paz estará conosco. O Deus do amor e da paz, o mesmo Deus que Moisés viu no monte. E aí São Paulo vai falar de uma saudação diferenciada. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Aquele beijo que Judas traiu Jesus, né? O beijo era santo, o ósculo era santo, mas Judas usou daquele sinal para trair Jesus. Todos os santos vos saúdam. Aí ele vai dizer, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa da Santíssima Trindade. O amor de Deus, outra pessoa da Santíssima Trindade. E a comunhão do Espírito Santo, outra pessoa da Trindade, esteja com todos vós. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo é invocado pelo apóstolo São Paulo para abençoar os coríntios. Então nós podemos ver aqui a Trindade, que é o Deus de quê? Do amor e da paz. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz. O Deus do amor e da paz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa Trindade santa, essa Trindade de amor é o Deus da paz e do amor. E aí o Evangelho vem trazer para nós esse maravilhoso, né, esse grandioso mistério também da Trindade, só que de uma forma um pouco mais diferente. Veja, manifestando o Deus do amor e manifestando o amor com o qual ele amou o mundo. Veja, João capítulo 3, versículo 16 e 18. Deus amou tanto o mundo. Deus quem? Deus Pai. Que deu o seu Filho unigênito. Quem? Jesus Cristo. Para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus Pai não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então aqui o apóstolo São João vai mostrar de forma muito clara que o Deus Pai, Deus Criador, Deus de amor e da paz, não condena o mundo, não quer condenar o mundo, mas ao contrário, quer amar. E quer amar de tal forma que enviou quem? O seu Filho, uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa. Tanto é que Jesus, falando do Pai, vai dizer para Filipe, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, e vós não me conheceis. Quem me vê, vê também o meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um único ser.
divino, uma única divindade, um único Deus. Porém, fica muito claro, lá no batismo de Jesus, por exemplo, Jesus está sendo batizado dentro da água e diz São João, ou melhor, São Mateus, que ao sair da água, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus e se ouve do céu, uma voz que diz: "Este é o meu filho muito amado, ouvi o que ele diz." Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos ter essa convicção plena. Católico é trinitariano, podemos dizer. Somos trinitarianos, somos a Igreja de Cristo e que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós não somos unicistas, nós cremos em um só Deus, sim, mas que subsiste, eu não sei nem se essa palavra é adequada para falar da Trindade, mas que subsiste em 3 pessoas distintas, mas em uma só divindade. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que age na igreja, que ele venha nos convencer também desta verdade, que o Pai é o único Deus verdadeiro, que o Filho Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e que o próprio Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. Porém, subsistem 3 pessoas distintas. Peçamos ao Senhor, peçamos à Santíssima Virgem essa graça, a graça de contemplarmos a divindade na sua unidade onipotente. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.